Olá, nesse tópico eu quero conversar com vocês acerca da segurança no RDS e, nesse primeiro momento, sobre criptografia. Então, primeiramente, acerca da criptografia dos dados em repouso. Aqui, a gente está considerando os dados que ficam armazenados ali no storage do servidor, ok? Então, o dado em repouso é aquele dado que está em descanso. Então, no caso do RDS, a gente pode utilizar a criptografia integrado com o serviço do AWS KMS, Key Management Service, que a gente ainda vai estudar um pouquinho mais a fundo. Nós vamos ver que vários serviços da AWS têm integração com o KMS, principalmente para questões de criptografia de dados em repouso, em descanso. Então, utilizando do AWS KMS, a gente vai utilizar uma cifra forte de mercado, o algoritmo AES 256. A opção de criptografia ela é extensiva aos backups automatizados, snapshots, as réplicas de leitura, uma vez que é habilitada. O que esse bullet significa? Significa que, uma vez que eu habilito a feature de criptografia do meu RDS, a minha instância master com read replica ela também vai ser criptografada por essa mesma chave que a gente define ali no KMS. Os meus snapshots também vão fazer parte desse contexto, vão estar criptografados. Ali os meus backups automatizados e os meus logs de transação também vão ser criptografados. Então realmente eu tenho um nível de proteção fim a fim de todo o meu ecossistema de dados em descanso. Informação adicional: somente é possível definir a criptografia dos dados em repouso na criação da instância. Então, se você vai criar a instância ali RDS, dependendo do tipo de instância, vai aparecer a opção de criptografia, e aí, ok, uma vez que você criptografou, aquele seu RDS vai estar criptografado, todos os dados que você salvar nele, e você não consegue reverter essa criptografia, ok? E se porventura você já está trabalhando com RDS e ele não tem a criptografia habilitada, você não consegue habilitar uma vez que o seu RDS já está criado, ok? Nesse caso, então, você precisaria fazer um snapshot, e esse snapshot você consegue retornar como uma nova instância, e aí nesse momento você faz o setting ali para ela já subir com a feature de criptografia habilitada. Então, realmente é só no momento da criação. Quando nós habilitamos a criptografia no RDS, ela é transparente para as aplicações e a gente tem um impacto mínimo acerca de performance. Então, na minha aplicação, eu não preciso alterar nada em termos de codificação e realmente o impacto que eu vou ter ali em termos de latência, porque criptografia envolve um processamento matemático, ele é muito baixo, praticamente imperceptível. Então, nós temos uma outra característica de segurança para o RDS, que seria agora os dados em trânsito, ou seja, aqueles dados enquanto eles estão sendo movimentados. Por exemplo, quando eu faço uma query SQL ali a partir da minha aplicação, para o RDS são esses dados que a gente está falando ali, os pacotes TCP/IP trafegando pela rede. Então, se eu quiser fazer utilização do meu endpoint do RDS utilizando do SSL, eu posso. Essa é uma feature adicional, ok? Opcional, aliás. Então, a AWS tanto permite que a gente feche uma conexão segura no nosso endpoint do RDS, quanto ela também permite a porta padrão ali. Nesse caso, a gente está falando que o texto está trafegando em texto em claro. E uma feature de segurança, se eu quiser obrigar que todas as chamadas sejam feitas através de SSL, ou seja, nesse caso eu estou forçando a conexão SSL, se alguém a partir da minha aplicação tentar chamar por um protocolo ali, por uma conexão que não esteja criptografada, ele não vai permitir nesse caso. E como nós fazemos esse enforcement? Baseado aí em cada uma das engines, em cada um dos motores, dos mecanismos, a gente faz de uma forma. Lembre desse dado para questões do exame de certificação, ok? Para o PostgreSQL, a gente vai, através da console,
lá na console a gente tem a opção do Parameter Group. Então, dependendo ali da versão do Postgre, por exemplo, ele vai criar um Parameter Group em específico. Depois eu mostro para vocês ali. E eu tenho várias opções que eu venho por padrão. Essa opção do RDS Force SSL, ela vem por default com a opção de 0. E para forçar o SSL, basicamente a gente troca essa opção para 1. Então toda a conexão no meu Postgre, ele vai obrigar que seja através de SSL. Nesse caso, o RDS ele tem um certificado que a própria AWS instala ali de uma autoridade certificadora privada. Ele apresenta esse certificado para que seja fechado a conexão, o túnel SSL. O que você tem que fazer do lado da sua aplicação, basicamente confiar na cadeia de certificação, e ali na sua aplicação você vai fazer algumas verificações, né, acerca desse certificado. Se ele não está, por exemplo, expirado, se é um certificado válido, se esse endpoint que você está chamando corresponde ao endpoint que ele apresentou no certificado ali na chave pública SSL. Então, no caso do Postgre, RDS Force SSL, você altera para 1 dentro do Parameter Group, seja ali na console do RDS, na chamada de API ou CLI. No caso do MySQL, para a gente obrigar a forçar o SSL, a gente tem uma tratativa diferente. A gente vai ter que fazer essa opção dentro do banco de dados. Então, realmente, aqui eu estou passando um comando para o meu MySQL, tá bom? Basicamente, esse comando grant usage on, asterisco, ponto, asterisco, to MySQL user, arroba, essa opção aqui de porcentagem. E o mais importante, para você não precisar decorar esse comando por completo, lembre-se desse final, require SSL. Ou seja, qualquer usuário que for se conectar ali no meu MySQL, se você forçar esse comando do require SSL, ele vai exigir que essa chamada seja através de uma autenticação forte, vai estar cifrada, vai estar criptografada, por assim dizer. Então, lembra aqui no final, require SSL. Como informação adicional em termos de segurança, sobre as credenciais de acesso e topologia. Então, um pouquinho disso eu já comentei com vocês. Então, para a utilização do RDS, a gente pode estar fazendo a criação de usuários no banco, geralmente ali um usuário master, e depois você cria outros, mas realmente esses usuários são intrínsecos ao seu motor, ao seu mecanismo ali do seu banco de dados. Nós podemos adicionalmente fazer integração com os usuários do IAM. Então, nesse caso, você criaria usuários do IAM, grupos, aplica policy, dando permissão de acesso ao RDS. Nós temos uma feature um pouco mais recente, então nós também temos o suporte à autenticação externa por Kerberos. Nesse caso a gente consegue utilizar inclusive os nossos usuários do Active Directory. Então, se você tiver uma integração com seu ambiente on-premises e uma rede híbrida no qual você já tem os seus ADs, os seus usuários, os seus grupos, saiba que você também pode utilizar o RDS e as credenciais que você já tem, porque ele suporta o Kerberos. Se você também utilizar os serviços de diretório que a AWS dispõe, você também pode estar utilizando o Kerberos, tá? Então isso tanto vai valer para o seu ambiente on-premises, ou se você tiver um Active Directory ou um Simple AD, que é um serviço de diretório mais simples ali que a AWS provisiona, baseado no padrão X500, que ele também suporta Kerberos e mecanismos de autenticação muito próximo ao Microsoft Active Directory, também vai funcionar. Feature de segurança, a qual nós já trabalhamos na prática, a parte de Security Group. Lembre-se que você tem que criar as suas regras de Security Group o mais restritivas possíveis, para você realmente proteger o seu banco de dados. E uma informação importantíssima também, sempre mantenha as suas instâncias de banco de dados em subnets privadas. Então eu coloquei essa topologia aqui para você fixar e não esquecer. Então, a representação aqui, por exemplo, de um banco de dados master, um secundário, nesse caso aqui uma feature de multi-AZ, e esses bancos de dados eles estão realmente em uma subrede privada. Não faz sentido eu manter isso numa subrede pública, por exemplo. O que eu tenho em subrede pública? Considerando que isso daqui é internet, aqui a gente tem uma arquitetura de 3 camadas, tá? Eu até poderia ter
aqui um balanceador de carga, mas para simplificar o conceito, eu tenho aqui os usuários vindo direto na minha camada web. Essa até pode ser uma camada de subrede pública, ok? E tanto a parte de app quanto o meu banco de dados em subredes privadas aí seria uma boa prática de segurança. Aqui na console da AWS eu vou simular aqui a criação de um database RDS, vou manter essa opção Standard, selecionar MySQL, vou ver as opções que ele aparece. Vou deixar produção nesse caso. Aqui, se nós fôssemos criar o usuário localmente ali, relacionado à versão, ao motor, à engine do meu MySQL, um usuário interno nesse caso, tamanho de instância, provision de IOPS, storage, parte de multi-AZ, parte de subnet, esse daqui, a opção para a gente manter o nosso RDS em uma subrede privada. Então aqui ele pergunta se ele vai ter acesso público ou não. Basicamente é através dessa feature que ele vai tornar a nossa subrede de banco de dados pública ou não. Então por questões de segurança a gente seta em não nesse caso. Parte do security group, tanto eu posso escolher um security group já existente quanto criar um novo para estar aplicando ali em volta das minhas instâncias. Parte de autenticação, Password Authentication, Password and EIM Database Authentication, e essa questão do Kerberos que eu expliquei para vocês. Basicamente aqui é que nós faríamos o setting para ele estar suportando uma autenticação ou outra, dependendo de como a minha empresa trabalha. Vou dar uma olhadinha aqui nas opções de Additional Configuration. Esse DB Parameter Group é o que ele vai estar criando dependendo da versão ali do motor, né? Aqui nesse caso o MySQL 5.7, ele vai criar algumas configurações de Parameter Group, e lá no caso do Postgre é essa criação que a gente alteraria para 1, depois para ele forçar o SSL, ok? Essa opção de backup eu já havia trabalhado com vocês, essa é a opção que aparece. Então, dependendo do tamanho da instância que eu seleciono ali para ele estar criando, ele não vai aparecer essa opção por questões de performance. Então, como eu tenho uma máquina maiorzinha, ele apareceu essa opção. Então, dentro dessa opção, se eu seguir com essa configuração, todo o meu banco de dados vai ser criptografado com essas chaves do KMS. Então, por default, ele traz essa chave AWS RDS, é uma chave default, e adicionalmente lá no serviço do KMS eu já havia criado previamente uma outra chave, nesse caso uma chave Web4, tá bom? Então, quando eu faço o setting disso, ele já aparece aqui, ó, KMS KeyID, esse é o identificador da chave que eu tenho criado aqui dentro dessa conta na região de São Paulo, tá bom? Então, nesse caso, eu não vou seguir com essas configurações para a criação do banco de dados, porque a gente já viu, inclusive esse tamanho de banco de dados me custaria aqui um valor mais do que eu estou disposto a pagar para montar essa videoaula, mas lembre-se dessas configurações de segurança em si. E acerca do DB Parameter Group, se você precisar alterar a configuração, você vem aqui nessa opção na lateral, Parameter Group. Nesse caso não consta nada porque eu não tenho um banco de dados criados, mas só para você saber aí na console onde você chegaria nessas configurações para estar alterando. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.